tu tem que ter no mínimo tantos jogadores no grupo. Tu tem que dar tantos minutos para esses jogadores no primeiro semestre, que é o Campeonato Paulista. O Palmeiras tem exatamente isso, né? Tu tem que dar, e no fim do ano, esses meninos, para eles serem avaliados, ou serem emprestados, ou serem dispensados, ou serem colocados em outro clube para maturar, tu tem que ter um mínimo de minutos para esse menino ser... Então, tu tem que ter isso. Tu tem que ter um padrão, um norte, porque senão fica muito na aleatoriedade. O Palmeiras tem exatamente isso que você falou. 1/3 do elenco estabelecido pelo departamento de futebol, leia-se direção do clube, 1/3 do elenco tem que ser hoje de jogadores formados na academia de futebol. Não vou usar nome de clube nenhum, mas o clube, o Araribóia. Não pode dizer, eu vou fazer isso. Não, isso é um trabalho de construção, né? Claro. O Palmeiras fez isso, o São Paulo tem que fazer isso, o Flamengo faz isso, mas é um trabalho de construção. Não pode o cara achar, não, então eu vou fazer isso no meu clube agora. Não, tem que ter os processos para conseguir chegar nesse... E é gozado como, por exemplo, isso é uma questão que varia muito, né? Isso é muito caro ao Barcelona. O Barcelona forma jogador. Real Madrid já forma pouco. Sim, de quantidade, né? Forma alguns grandes jogadores, mas forma poucos. Quando você compara com o Real Madrid compra. O Ajax também é assim. O Ajax forma. O Palmeiras não formava ninguém até 2016. O Sporting forma. Pô, se for ver... Simão Sabrosa, Cristiano Ronaldo, Miguel Veloso, Cristiano Ronaldo, Nani. Muito. William. O Porto já prefere comprar jogadores jovens. O Palmeiras até... Quaresma é formado no Sporting, depois vai para o Barcelona, volta para o Porto. O Palmeiras até Gabriel Jesus não tinha um histórico de formação. Aí começa essa avalanche que é o Palmeiras. Aí começa a formar e vender logo. Vendeu Lua Cândido, vendeu... Vitão, vendeu... Aí depois ele começa a formar e aproveitar, mas não com destaque. Agora ele começa a formar, aproveitar e com destaque, né? Como nenhum outro clube no Brasil faz o que o Palmeiras faz hoje. Forma, usa, vence, vende. Com todos esses verbos, hoje só o Palmeiras. O Flamengo vende bem, jogadores da base, mas eles jogam pouco no time principal. O Wesley é uma exceção. O Palmeiras tem essa equação. Forma, joga, vence e vende. O Corinthians ganhava copinha, e aliás tem um monte de copinha à vontade, mas não usava o jogador. Os jogadores foram sumindo. Esse menino que estava no Flamengo, Carlinhos, foi um jogador que jogou na copinha pelo Corinthians. 6, ladrão! Você joga truco, Lédio? Não, mas eu jogo baralho, mas... É mais ou menos a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você pode morrer com... Você pode demorar... Vou te dar um zap na testa. Você pode demorar a pegar o morto e morrer. O cara bater na sua frente, você morrer com as cartas na mão, entendeu? Aprendeu no Brasil, né? Que eu saiba, truco é um teve uma chance, genuinamente... segunda chance, terceira chance, poderia não ter a quarta chance. Deu certo, ele tá tirando onda. Mas... Você devia aprender truco, cara. Você seria um bom jogador de truco, tempo, cara. não, Zé, que trabalho muito. Você tem cara de blefador, essa é a verdade. Mas, vendo o rosto dele cheio de espinha, né? Um adolescente. Brinco. É um jovem. Um menino, né, cara? Jovem moderno. Quando eu usava brinco, o Lédio olhava feio pra mim de brinco, cara. Ele não gostava quando eu usava brinco, cara. Em 97. É que não ficava bem em você, né? Ele não gostava, ele me olhava feio. Mas... Eu não lembrava disso. Eu lembro. Você ficou traumatizado com isso, Você vai né? precisar de brinco? Mas se começar a falar as coisas que você fazia antes, é melhor a gente falar. A origem do truco é incerta. Dizem que ele foi criado na Inglaterra no século XVII. Sério? Eu achava que era um jogo nosso, cara. Mas é o que está dizendo. Você está pesquisando aí? Informação é o nosso esporte também. Achei que era um jogo genuinamente nosso. Seleção, o jogo de truco chegou à seleção. Chegou à seleção. Vamos fazer depois um comentário sobre isso. Mas eu quero saber se vocês terão coração na hora de... O Luca vai jogar mal. Aí vocês vão ver um moleque desse. Você vai ter coração na hora de criticá-lo? Vai amolecer o seu coração? Critico todo mundo com educação e respeito. Verdade. Eu não consigo criticar o Luca, cara. Uma criança, cara. Não, e também, para qualquer elogio exagerado, é cedo. O menino entrou bem, fez uma bela jogada. É o começo da carreira dele. É um momento, né? Dá para notar que ele é jogador de passada larga. Né, que ele vai ter outro tipo de corajoso, outro tipo de contribuição. Mas a gente tem que tomar cuidado com exageros também, porque tem um monte de gente na estrada aí que se perdeu por excesso de elogio. Né? Agora aí você vê o tamanho e o absurdo que é o Lamine Yamal, que tem exatamente a mesma idade do Luca e já foi campeão da Euro, tendo sido eleito o craque jovem, poderia ter sido o craque da Euro também. Já é... O Losetti deu sua opinião no fechamento domingo, e eu penso isso também. Já é, na minha opinião, o jogador melhor do mundo hoje. Ou pelo menos aquele que eu mais gosto de ver jogar hoje no mundo com 17 para 18 anos, cara. Uma delícia. Com 16 para 17,
dominou uma Eurocopa. Só que ele teve o que o Praz falou com precisão, cara, espaço. Você precisa ter espaço para desenvolvimento e a gente vê o quanto ele foi se desenvolvendo. Se você não cria o espaço, o cara não vai se desenvolver. O Luca precisa de mais oportunidade. Agora, o Zubeldia era criticado por não olhar para a base. E agora ele está por necessidade. Cara, o que ele está colocando o jogador da base resolvendo a vida e, como disse o Praz, tendo um outro olhar sobre o elenco do São Paulo, quanto é que vale isso? É ele que está fazendo 4 isso? jogadores no Quanto que Campeonato vale Brasileiro. isso? Mas a pergunta é... Quanto que custaria? Contratar esses 4? Tá, mas é ele que está fazendo isso ou a necessidade que empurrou? Né? Ok, as duas coisas, mas ele, ele aproveitou, ele ganhou essas Ele alternativas. disse que era a terceira E o São Paulo se preparou para isso Não, a ou também terceira carta foi... para ele usar o Luca. Então, É. se fosse o olho dele, ele poderia ter usado antes, ele poderia ter percebido antes. Cara, isso é tão relativo, eu não sei se... Não, eu tô olhando o resultado prático. A garotada, assim, a gente nunca tinha ouvido falar do Luca, a gente nunca tinha ouvido falar dessa garotada, que tá entrando e tá fazendo gol, decidindo jogos, cara. A gente fala em cima do que aconteceu. Claro. Né? Aí a gente fala assim, pô, por que não botou antes? Mas será que ele não tá dando certo agora justamente porque ele não colocou antes, ele deu tempo dos meninos maturarem? Porque a gente vê assim, o Lucas, o Ferreira, o Alves e o Rael Francisco. Porra, estão salvando, devia ter colocado antes, tá vendo? Porque a gente parte do princípio que teria dado certo. Mas será que justamente esse tempo que o Zubeldia deu de maturação, ele no dia a dia vendo, o Muricy vendo, os caras tudo analisando, eles vendo no dia a dia, cara, eu não vi um treino deles, eu não vi nada desse menino. Como é que eu vou dizer que o Zubeldia tinha que ter colocado, né? Então, assim, eu analiso mais por esse lado. Eu dou méritos que ele deu o tempo para os meninos maturarem. O Juan deve ter quantos anos? 20 anos? Eu não sei a idade correta do Juan. O Juan barrou a Arboleda, cara. O Juan, o zagueiro? Sim. Vou ver a idade dele. Barrou a Arboleda, tem cara. mais de 20. Ele jogou no ele Grêmio. saiu do Grêmio, já foi embora, voltou. Foi para o Sassuolo, ver a idade dele. para a Itália. Deve ter uns 23. 25 já, achei que era mais moleque. Ano passado ele tinha o William Gomes, né? Que também veio da base, ajudou bastante. Já foi negociado. Cotia realmente é uma potência. O zagueiro também que foi vendido para a Rússia. Qual foi, né? Bom, Diego Alves. Diego Costa. Diego Costa. Bom, posso passar a régua no São Paulo? Pode. Bota só a classificação do grupo de São Paulo. Gabriel Sara. A classificação do grupo de São Paulo. São Paulo se classificou matematicamente e está muito próximo de ser o primeiro do grupo, mas isso vai ficar para a última rodada. Matematicamente falando, ainda não é o primeiro colocado garantido, se puder plugar o grupo do São Paulo. Vai ficar ali, provavelmente, com um segundo na classificação geral, por aí. E provavelmente o primeiro Tem 5 vai ser times já Palmeiras. classificados para a próxima fase da Libertadores. O São Paulo é um deles, mas ele ainda não, ao contrário do Palmeiras, ele não garantiu ainda a primeira colocação. O Palmeiras pode garantir hoje, né? O Palmeiras já garantiu a do grupo e pode garantir a geral da Libertadores, né? Hoje o Tajeres joga contra o Alianza Lima, na Argentina. E na última rodada, o São Paulo vai receber o Tajeres e o Libertad vai receber o Alianza Lima. Que a Libertadores tem duas coisas, a classificação no grupo e a classificação geral. Acho que você não pode perder de vista a classificação geral, que é tão importante quanto, né, cara? São Paulo tem um saldo alto de 5 gols, é o melhor saldo do grupo. Praticamente garantiu a primeira colocação. O São Paulo vai ficar em segundo no geral. Praticamente garantiu, mas não é matemática ainda para a gente afirmar. Vai brigar. Fala, seu tricolor, tudo na paz com vocês? Rapaziada, que empate sofrido ontem do São Paulo, né? São Paulo conseguiu empatar a partida ali no finalzinho do jogo, né? Com o gol do Luca. São Paulo jogou quase todo o jogo com 1 a menos. O Alisson foi expulso com 17 minutos do primeiro tempo. São Paulo, antes dessa expulsão, estava jogando muito bem. Após a expulsão do Alisson, né? O Libertad acabou crescendo na partida. Segundo tempo, o São Paulo voltou bem, teve a oportunidade de marcar o gol, mas infelizmente acabou tomando gol de falta. E no finalzinho ali, faltando 5 minutos para terminar o jogo, Zubeldia finalmente colocou o menino Luca que teve 2 oportunidades de entrar no jogo, nos jogos passados, mas por alguns motivos aí acabou não entrando. Ontem ele conseguiu estrear, e estreou muito bem, conseguiu marcar o gol ali do São Paulo e empatar essa partida aí. Resultado muito bom pro São Paulo, né? Esse 1 ponto aí mantém o São Paulo na liderança do grupo D. O São Paulo soma 11 pontos, garantiu sua classificação para as oitavas de finais. Agora só falta ver, né? Se o São Paulo vai ser o primeiro ou o segundo colocado do grupo, né? O próximo jogo é contra o Tajeres. O São Paulo já venceu o Tajeres por 1 a 0 na primeira partida. E no dia 27, o São Paulo enfrenta o Tajeres novamente. O jogo vai ser aqui no Morumbi, vai ser às 7 horas da noite. Para mim, o São Paulo já ganhou esse jogo. O São
São Paulo é mais time que o Tajeres. São Paulo já venceu na casa deles. E o São Paulo vai vencer aqui no Morumbi novamente e garantir a primeira posição aí do grupo D.